Issei já estava de volta para o clube junto de Rias, Akeno, Kiba e Koneko. Eles estavam aguardando Graifia, e finalmente a espera parecia terminar. Um círculo mágico de coloração azul surgiu ali. Aos poucos, Graifia foi se revelando. Desculpe pela demora, tive alguns contratempos antes. Rias apenas fez um movimento de aceitação com a cabeça e já começou a se aproximar para que eles se teleportassem, mas Graifia levantou a mão num sinal claro para eles pararem. Antes de vocês irem, o seu companheiro Issei virá sozinho comigo, enquanto eu o encaminharei para outro lugar. Rias estava confusa. Por que isso? Ele não vai poder participar? Não é nada disso, Rias. É que seu irmão mais velho quer falar com Issei. Um alívio percorreu o corpo de Rias e ela aceitou sem mais questionamentos. Então, um círculo mágico gigantesco, só que na coloração azul, surgiu, começando a transportar todos da família de Rias, incluindo Issei, para outro lugar. Rias, Akeno, Koneko, Kiba e Asia apareciam em outra região. Era como uma sala de espera. Ali tinha tudo de que eles precisavam para descansar e chegar ao Game com suas energias renovadas. Mas Issei apareceu em outro lugar, uma sala completamente escura, parecendo um tipo de sala do trono ou algo assim. Havia vários tronos ali, mas havia apenas uma figura sentada em um deles, especificamente no trono que ficava no centro daquela sala. Mesmo que as sombras escondessem a figura, Issei pôde perceber seus cabelos carmesim iguais aos de Rias. É um prazer conhecê-lo. Ouvi coisas e histórias sobre você, prezado companheiro da minha irmã, Issei, não é? O rapaz olhou em direção à voz. O homem foi se levantando daquele trono. Era alto, com quase 2 metros de altura, e tinha cabelos ruivos tal como Rias. Prazer em conhecê-lo. Sou Circe Lucifer, o demônio mais poderoso do submundo, o atual rei demônio e também sou o irmão mais velho da Rias. Issei levantou uma das sobrancelhas. Ele realmente foi pego de surpresa. Entretanto, o Viltrumita manteve a postura mesmo de frente a uma figura de autoridade como Circe. O rei demônio então soltou uma risada controlada. Eu recebi algumas informações sobre ti, mas, como eu disse antes, gostaria de vê-lo pessoalmente. Aquele papo furado foi cortado por Issei logo em seguida. O que você quer, Circe? Não me chamaria aqui se não precisasse ou quisesse algo. Circe riu um pouco mais alto do que antes. Será que estou proibido de chamar alguém apenas para conversar? Mas você está certo, tem uma coisa que eu gostaria de te pedir. O rei demônio foi se movendo pela sala e passando sua mão sobre uma grande mesa que ficava naquele recinto. Eu sei um pouco da sua força. Você aniquilou um grupo de anjos caídos, eliminou um kaiju facilmente, e a luta contra aquele tal de Nolan destruiu uma área montanhosa e uma área florestal. Bem, isso não vem ao caso. O que eu quero mesmo é que você livre minha irmã desse casamento. Apesar de ser o rei, há coisas que nem mesmo eu posso impedir, principalmente quando se tratam de questões políticas. Mas você é uma variável que muda completamente o jogo. Eu sei que você já veio aqui motivado o suficiente para derrotar o Rizer, mas eu estou lhe pedindo isso não como um rei, e sim como um irmão mais velho que se importa com os sentimentos de sua querida irmã mais nova. Issei entendia perfeitamente o que Circe estava dizendo a ele e então respondeu. Eu entendo. E, como você mesmo disse, eu já tenho minha motivação para salvá-la desse casamento. Issei fechou os olhos por um momento. Eu gosto da senhorita Riase, aproveitando esta oportunidade, assim que tudo isso acabar eu pedirei a mão dela em casamento. Aquela afirmação de Issei pegou o Circe de surpresa, mas ele não ficou incomodado. Na verdade, ele deu um sorriso sincero. Muito bem. Se ela aceitar, você tem minha permissão e minha bênção. Circe então levantou a mão direita como um tipo de sinal e, quase que imediatamente, Graifia surgiu em um círculo mágico ao lado de Issei. Sim, o que deseja? Por favor, eu já falei com ele o que precisava e, ao mesmo tempo, vejo que ele é um homem em quem posso confiar. Então, leve-o até a área de espera onde estão os outros membros do grupo da minha irmã. Como quiser, meu rei.
Graifia fez uma pequena reverência, mantendo as aparências, e, em um círculo mágico azul, saiu com Issei dali. Quando eles surgiram, Rias estava inquieta, embora Akeno e Asia tentassem acalmá-la. Kiba estava mais ao canto, também pensativo, mas ainda calmo. Toda a atenção do local sumiu assim que Issei chegou ao local junto de Graifia. Rias logo correu em direção a Issei. No meio do caminho, acabou tropeçando. Issei a segurou e a pôs em seus braços. Não precisa ficar tão agitada, senhorita Rias. Eu já estou de volta. Aquele momento rendeu bastante. O rosto de Rias ficou vermelho como um tomate. Asia parecia ficar surpresa e envergonhada com aquela cena e, ao mesmo tempo, Akeno, mais ao fundo, colocava a mão na frente da boca. Ara, que inveja! Deveria ter sido comigo. Rias empurrou Issei um pouco e saiu dos braços dele, tentando desviar o olhar enquanto continuava a falar. E, como foi o encontro com meu irmão? Ele disse alguma coisa para você? Issei deu um sorriso, já que a preocupação no rosto dela deixava a ruiva adorável. Fique tranquila. Seu irmão se importa muito com você e definitivamente ele não quer que você se case à força com Rizer, e por isso eu mesmo impedirei que isso ocorra. Aquelas palavras de Issei apenas serviram para deixar Rias ainda mais corada do que ela já estava. Naquele momento, Graifia decidiu dizer algo. Eu peço desculpas por interromper o momento de vocês, mas faltam menos de 10 minutos para o Rating Game se iniciar. Issei, eu recomendo que você se prepare. Rizer possui um grupo familiar poderoso, então sugiro que você leve esse confronto o mais a sério possível. Issei assentiu com a cabeça. Ele foi até a bolsa que trouxe, pegando seu uniforme Viltrumita e colocando-o rapidamente. Eu já estou pronto para enfrentá-lo. Se eles quiserem, já podem vir. Graifia deu um pequeno sorriso disfarçado, provavelmente pela autoconfiança que Issei tinha em si mesmo. Um pequeno círculo mágico surgiu ao lado de sua orelha e, em poucos segundos, desapareceu. O Sr. Rizer aceitou sua sugestão. Prepare-se, eu vou teleportá-lo. Aquele círculo mágico azul surgiu novamente. Desta vez, Issei apareceu sozinho em meio ao cenário da Academia Koyo. Isso o pegou de surpresa, mas logo a voz de um apresentador explicou tudo. Senhoras e senhores, o Rating Game entre a família Gremory e a família Penex vai começar. O cenário da luta foi feito inspirado completamente na Academia Koyo. Foi algo que o Sr. Rizer permitiu que acontecesse. Issei podia perceber que havia diversos seres vendo aquele tal de Rating Game. Muitos deles eram demônios e outros não. Provavelmente aquele era um tipo de evento ou espetáculo muito famoso no submundo. E então aquele narrador de antes continuou a falar. A família Penex vem aí com todo o seu poderio. O grupo do herdeiro da família é poderoso e um dos mais respeitados do submundo inteiro. Já o grupo da família Gremory, o narrador ficou em silêncio por um momento. Eles enviaram apenas uma pessoa com um histórico completamente desconhecido até então. Um silêncio tomou conta de todos, talvez pela decepção por esperarem um espetáculo magnífico, e ao mesmo tempo uma risada ecoou da maioria dos demônios ali presentes. Poucas figuras se mantiveram sérias. Bem, como já foi tudo oficializado, não há nada a ser feito. Por favor, comecem. Assim que um narrador deu início ao Rating Game, os membros do grupo de Rizer começaram a se espalhar para procurar por Issei, por ordens do próprio Rizer. Mas, em questão de segundos, um estrondo foi escutado por todos e Issei já estava voando aos céus na frente de todos. Fique tranquilo, Rizer. Não vai precisar ir muito longe para me encontrar. Issei disse aquilo num tom sério enquanto ia pousando no chão. Venham todos para cima e assim terão alguma chance. A arrogância de Issei deixou Mira, um dos peões de Rizer, irritada e, usando o seu bastão, ela avançou para cima de Issei sozinha para atacar o rapaz, que, em um movimento rápido, segurou o rosto de Mira e a bateu contra o chão, desacordando-a na hora, com o corpo dela sumindo, teleportado pelos médicos. Todos os servos e o próprio Rizer estavam assustados com a força de Issei, e o rapaz disse: "Você ainda não entendeu, não é, Rizer?
Você não vai se casar com a senhorita Rias. No momento seguinte, todo o submundo foi pego de surpresa, pois com apenas um único soco a onda de pressão do golpe foi potente o suficiente para devastar toda aquela região. Quando toda aquela fumaça foi se dissipando, todos os seres do submundo ficavam ainda mais espantados. Quase todos os membros da família de Rizer tinham sido completamente devastados por Issei, algo que eles jamais pensaram que poderia ser possível. Ao mesmo tempo, Rias, Akeno, Asia, Kiba e Koneko ficavam assustados com toda aquela força. Issei, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente lutando a sério. O único que tinha ficado de pé por conta daquela regeneração era Rizer. Ele estava encarando Issei com raiva. Seu bastardo maldito, o que caralhos você é? Como você é tão poderoso? Issei deu uma risada sincera. Poderoso? Você ainda não viu nada do que eu posso fazer. Sabe, Rizer, a todo momento eu estive me segurando para não matar ninguém, mas você é imortal e se regenera. Você aguenta. Quando Issei terminou de dizer aquilo, uma luva vermelha apareceu no braço direito dele. Aquilo era nada menos do que a Sacred Gear do Dragão Imperador Vermelho. Aquilo deixou todos surpresos, até mesmo Circes. Ao mesmo tempo, em um local escuro, tudo o que estava acontecendo naquele Rating Game estava sendo transmitido na televisão de um homem. Aquele era ninguém menos do que o próprio Azazel. Ao lado dele, Vali estava. Olha só, Vali, parece que o seu rival, o Dragão Imperador Vermelho, finalmente surgiu, e parece que esse tal de Sei é um adversário à altura de você. O rapaz de cabelos brancos, que estava ao lado de Azazel, soltou uma risada. Vamos ver se ele é tão poderoso assim, mas por enquanto ele tem se mostrado um oponente digno de fato. E então a cena voltou para o Rating Game. Rizer se levantava do chão tentando manter seu orgulho e sua dignidade, e disparava uma rajada intensa de chamas contra Issei, que até empurrou o rapaz para trás um pouco, mas nem chegou perto de afetá-lo de fato. Isso é tudo? Aquela pergunta veio de Sei antes de uma esfera verde surgir na palma da mão da manopla e, em seguida, disparar contra Rizer, simplesmente destruindo o braço esquerdo dele e parte do seu corpo também, mas já começando a se regenerar em seguida. Você pode se regenerar o quanto quiser, Rizer, e para mim isso é ótimo. Eu vou destruir seu corpo quantas vezes forem necessárias até você desistir. Partindo então para a estratégia mais desesperada, as asas de Penex começaram a surgir nas costas de Rizer e ele começou a voar, tentando ganhar distância de Sei. Mas foi então que ele colidiu contra o próprio rapaz no meio do voo, com Issei segurando pelo pescoço e apertando, tirando o fôlego de Rizer e destruindo a garganta do demônio no processo, fazendo com que ele cuspisse sangue. Vamos, desista. Rizer então encarou Issei com um ódio evidente em seus olhos. Nunca. Ele foi capaz de dizer aquilo, já que sua regeneração o curou. E, no mesmo instante, aquela energia verde emanou pelo braço de Issei como se fosse uma chama. Num movimento rápido, Issei segurou a nuca de Rizer e o lançou contra o chão em alta velocidade, resultando em uma colisão abrupta que quebrou e despedaçou o corpo de Rizer, que ia se regenerando novamente. Mas Issei segurou o rosto dele contra o chão, e aquela energia verde foi começando a queimar a carne de Rizer como uma chama, deixando parte do seu rosto em carne viva, ao ponto de dar para ver o crânio por baixo. Aprenda com isso. Nunca mais mexa com a senhorita Rias novamente, você me entendeu? Tá bom, eu desisto. Em um grito desesperado, Rizer finalmente desistiu. Em seguida, sons de agonia ecoaram. Mesmo com seu corpo se regenerando, aquilo causava uma dor absurda ao demônio. E, diferente do que se esperava, a plateia não estava ovacionando Issei por ter vencido. Eles estavam, na verdade, espantados com a força e brutalidade do rapaz, que limpava o sangue de Rizer, que havia ficado em suas mãos. Em conjunto com a plateia, o narrador do evento também estava aflito, mas ele por fim anunciou a vitória esmagadora de Issei sobre Rizer. Com isso, a família Gremory vence a família Penex neste Rating Game, o que indica que o casamento que iria acontecer não vai mais ocorrer.
O silêncio se seguiu, mas nas arquibancadas Circe abriu um sorriso, já que Sei havia cumprido o que tinha prometido. Embora Circe desejasse que ele não tivesse sido tão extremo, aquilo certamente iria ensinar uma bela lição a Rizer. E então, enquanto todos saíam e aquela transmissão terminava, Sei viu Ria se aproximando. Ela parecia séria demais, e um breve pensamento veio à mente do rapaz. Droga, talvez eu tenha exagerado um pouco e sido brutal demais. Entretanto, aqueles pensamentos foram anulados quando Sei foi recebido com um beijo por Rias, o que pegou o rapaz de surpresa. E não somente ele. Circe, Akeno, Asia, Kiba e Koneko também ficaram surpresos com aquela cena, mas nenhum deles ousou se intrometer ou falar algo. Sei abraçou Rias e aprofundou mais aquele beijo, e não muito tempo depois eles se separaram. Eu sei que parece repentino, mas eu nunca mais vou encontrar o momento ideal para dizer isso. Então, você gostaria de se casar comigo? Rias arregalou os olhos em meio àquele abraço, mas sem dizer uma palavra, ela colocou o rosto contra o peito de Sei, aceitando o pedido do rapaz de maneira silenciosa. A câmera então vai se afastando do local, indo para os Estados Unidos. Nolan e Debbie naquele momento pareciam estar apenas em uma loja de conveniência, fazendo algumas compras, mas na verdade ali ficava um local super secreto, um lugar onde os super-heróis faziam seus trajes, e o autor disso era ninguém menos que Arthur Rosenbaum. E então, Nolan, você já pensou em um nome? Algo que me deu uma inspiração para trabalhar. O Viltrumita parecia pensativo, e foi quando uma luz veio à sua mente. Eu já sei. O nome de super-herói que eu vou usar será Omni-Man. Arthur então deu um sorriso com a decisão de Nolan, como se ele tivesse tido a ideia perfeita, e começou a trabalhar. E aqui termina a primeira temporada de Sei Viltrumita. Continua.